Olá, força e corajosa, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Bom, talvez você tenha visto aí na rede social que eu compartilhei um pouquinho da minha trajetória, né? De alguns momentos que eu passei na minha vida. Momentos de dores, né? De frustrações, de perdas, momentos que eu estava perdida, sem saber quem eu era. E tudo começou para mim no ano de 2012. 2012 foi o ano que Deus começou a escrever uma nova história na minha vida. Eu me encontrava perdida diante de uma situação que eu passei, uma dor muito, vamos dizer assim, muito profunda, uma frustração muito grande. E a minha vida estava sem sentido, sem rumo. Eu estava com vontade de desistir da vida mesmo. E aí foi aonde Deus, né, resgatou o meu coração, que Deus resgatou a minha alma e Deus começou a trazer um novo sentido para a minha vida. E o que aconteceu? Nesse ano, eu não sei se eu acho que eu já fiz num outro vídeo que eu mostrei para vocês, eu escrevi uma carta para Deus, né, aqui, abrindo meu coração para Deus, pedindo para Deus me curar, para Deus me restaurar, para Deus mudar a minha vida, né, porque eu queria ser feliz. E eu achava que para ser feliz eu precisava ter uma casa, né, ser casada, que pudesse ter filhos. Eu achava que a minha felicidade só seria completa se eu tivesse tudo isso. Mas na verdade não. Na verdade eu precisava ter um encontro verdadeiro com Cristo, para que eu pudesse me encontrar como filha de Deus e entender aquilo que Deus queria fazer e realizar na minha vida. Bom, diante disso, com o passar do tempo, alguns meses depois, eu estava conversando com Deus, questionando sobre a minha vida é, amorosa, né? Falei, Deus, eu queria tanto encontrar alguém que me amasse, que cuidasse de mim, que me valorizasse. E aí eu fui ler do texto de Ruth, né? Que eu não sei se vocês conhecem, que são apenas 4 capítulos da Bíblia. E ele fala a história da Ruth, fala que ela foi casada, né? Um rapaz que tinha Noemi, que era sogra, ela era casada, tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, cada um casou com uma das moças, que uma era a Ruth e a outra era a órfã. Mas, no decorrer do caminho, né, a Noemi ficou viúva, depois, com o passar do tempo, os filhos da Noemi também eles faleceram. Então, as moças ficaram viúvas também. E elas ficaram perdidas, sem rumo na vida delas, né? Achando que Deus não estava com elas, que tudo tinha perdido sentido. E aí a Noemi orientou para que elas pudessem retornar à casa de seus pais, né? Elas pudessem viver a vida delas, começar, né, do zero, daquilo que elas poderiam viver ainda porque elas eram jovens. E aí a Ruth decidiu não seguir o conselho da Noemi. A Ruth decidiu viver uma vida ao lado da Noemi, independente do que viesse a acontecer, porque ela não sabia do futuro das duas, né? E ela falou que aonde ela fosse, ela iria junto. Que onde tivesse o Deus da Noemi, também seria o Deus, né, da Ruth. E já a órfã, ela decidiu voltar para trás. A órfã decidiu viver na casa de seus pais novamente, quer dizer, ela decidiu retornar ao passado. Ela não quis, vamos dizer, se arriscar a viver o presente, o futuro daquilo que poderia acontecer na vida dela. E se a gente olhar nessa história da Bíblia que eu estou tentando resumir aqui, a órfã, a gente não sabe qual foi a história dela. A gente não conhece o final da história da órfã. Por quê? Porque ela decidiu voltar ao passado, ela decidiu ficar presa ao passado. E já a Ruth, ela escolheu viver aquilo que Deus tinha e queria realizar para a vida delas, né? Então, elas decidiram viver pela fé. E elas foram. E no decorrer da história, a Noemi conheceu Boaz, né? Ela foi trabalhar num campo de plantação, de colheita de trigo. E lá ela se dedicou a cuidar lá, a pegar as migalhas, né, para poder sobreviver, e com isso Boaz a viu, conheceu, quis saber quem era ela, e no decorrer da história, quer dizer, Boaz casou com a Ruth, eles construíram a família deles, tiveram um filho, e a Noemi continuou junto com eles ali, né, então quer dizer, eles construíram uma nova família, uma nova história.
E eles viveram aquilo que Deus queria para a vida deles. E aí, se a gente olhar um pouco mais à frente, que essa história está no Antigo Testamento, que é a história de Ruth, mais um pouco à frente no Novo Testamento, se a gente for olhar a genealogia de Jesus, a Ruth, ela está lá, o nomezinho dela está lá. Então, assim, a Ruth, ela deixou um legado. A Ruth, ela passou por um processo, né, doloroso, mas ao mesmo tempo de uma restauração e uma preparação daquilo que Deus queria fazer para a vida dela, realizar na vida dela. E ela entrou na história, né? Então, assim, ela faz parte da história de Jesus. Ela está na genealogia de Jesus. E a gente conhece essa história até hoje. E bom, o que, que isso tem a ver comigo? Tem a ver comigo que, nesse período, quando eu li essa história, eu falei, Deus, então eu quero o meu Boaz. Senhor, muda a minha história. E aí, Deus, eu escrevi uma carta para Deus, que eu vou ler aqui, que eu tive que tirar ela do caderno na época. E aí eu escrevi assim: Senhor Jesus, agradeço por estar cuidando e sarando das minhas feridas. Estou aqui, estou alguns dias passando por aflições e problemas pessoais, mas creio em nome de Jesus que vou vencer todas as barreiras. Vou mostrar através de Jesus para todos aqueles que tentaram me destruir que eu venci. Deus está me libertando do pecado, do engano, da morte, do medo e do fardo pesado que eu estava carregando. Obrigada, Jesus, por me mostrar o caminho da libertação, da restauração, da alegria, da paz, do amor, da cura, da transformação. Obrigada. Sei que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Eu creio, Jesus, e recebo tudo que o Senhor tem de maravilhoso para mim. Pai, peço que a pessoa que tem preparado para mim seja um homem de Deus, seja atraente, carinhoso, amigo, fiel, dedicado, companheiro, que me faça completa e feliz. Que seja um homem que queira compromisso sério comigo e realize os meus sonhos como mulher. Quero, junto dessa pessoa, construir uma família linda e abençoada por Deus. Quero ter uma casa própria, meu carro, condições financeiras para viver uma vida digna, viajar e passear para lugares onde eu não conheço. Principalmente, ter muito amor para dar e receber. Quero alguém que cuide de mim por amor. Traga essa pessoa, Jesus, e me ensina a cuidar dele. As características que eu quero de um homem de Deus: bom caráter, carinhoso, trabalhador, fiel, dedicado, companheiro, atraente, que não tenha filho, que não tenha sido casado, que seja alto, que seja simpático, que seja um homem abençoado e escolhido por Deus para se casar comigo. Entrego nas tuas mãos, Jesus, e descanso em ti. Que no seu tempo se realize os teus planos na minha vida. Senhor Jesus, traga o meu Boaz, para que a minha alegria seja completa, para a honra e glória do Deus Altíssimo. E aí tem aqui o livro de Ruth, que é 2 e 3, que na época eu li. E essa carta ela foi escrita dia 9/6/2012. Significa 3 anos depois, que foi no dia 7/6/2015, Deus realizou o meu sonho. Deus mudou a minha história. Deus me fez conhecer esse homem, o qual eu sonhei e pedi para Deus, e Deus trouxe um homem segundo o coração dele para minha vida. Então, assim, eu estava num momento que eu não tinha mais esperança. Eu, por mim mesma, já estava decepcionada, segui minha vida de alguma forma lá, tentando fazer as minhas escolhas, mas não deram certo. E quando eu decidi colocar diante do Senhor e esperar em Deus, o Senhor realizou o sonho do meu coração, né? Deus mudou a minha história. E assim, eu quero dizer para você que está aí hoje, né, Deus sim, Ele muda a história, Deus sim tem planos maravilhosos para a nossa vida. Mas assim como, né, todos, como dizer, esses homens e mulheres da Bíblia que a gente, né, conheceu através da leitura da Bíblia, que a gente ouviu falar, eu escuta falar, né, todos eles passaram por um processo. E não foi um processo fácil. Cada um enfrentou um desafio de forma diferente, mas em cada um deles Deus tinha algo preparado para eles lá na frente, mas eles precisavam passar por esse processo. E são as nossas escolhas que nos levam a caminhos ou lugares que a gente jamais irá imaginar. Então, assim, se a Ruth não tivesse saído vamos dizer, do casulo dela ali, né? Se ela não tivesse se posicionado e feito uma escolha de eu não sei o que vai me acontecer, mas eu vou permanecer aqui, eu vou seguir adiante, eu vou crer no que Deus tem para mim,
ela não teria conhecido Boaz, ela não teria talvez entrado na história de Jesus, assim como a irmã dela não entrou. A irmã não, a cunhada, né? Assim como a órfã, ela não entrou. Então, assim, a órfã, a gente não conhece, a gente não sabe. Já a Ruth, ela se tornou uma grande mulher. Então, assim, eu quero dizer para você, não desista da vida, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que Deus quer fazer na sua vida, mas que para isso também seja realizado, precisa haver renúncia, precisa haver posicionamento, precisa haver escolhas, decisões de eu, eu preciso deixar o que eu quero para viver aquilo que Deus quer. Né? Então, tem coisas que a gente vai precisar fazer escolhas, renunciar aquilo que é o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso ego, para fazer aquilo que Deus deseja fazer e realizar através da nossa vida. É uma escolha difícil, mas eu posso dizer para você, vale muito a pena. Não desista, não pare no meio do caminho, continue. Assim, Deus, ele continua realizando os sonhos, sim. Talvez não vai ser do jeito e da forma que você deseja de imediato, mas no final é sempre aquilo que você sempre desejou. Só que Deus te leva a caminhos de preparação, vamos dizer assim. Né? Deus vai te preparar para depois, lá na frente, você poder alcançar aquilo que era o desejo do seu coração lá atrás. E que você vai estar preparada para lidar com aquilo. Então, assim como aconteceu comigo, eu creio que também vai e pode acontecer com você. Mas depende somente da sua decisão. É você que decide no que você quer acreditar. É você que decide o caminho que você quer seguir. Então, assim, não pare no meio do caminho. E como eu sempre digo, a coragem, ela sempre vai gerar transformação.